Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e a mais um vídeo com dicas de livros que eu considero bons presentes. A partir do que eu considero um livro bom para presentear? Em primeiro lugar, livros dos quais eu gostei quando eu li, mas em segundo lugar e mais importante, livros que são considerados bons pelos outros leitores. São livros dos quais pouca gente fala mal, ou seja, são livros bem avaliados em resenhas de texto, resenhas em vídeo e também na Amazon e no Scoob. Todos eles são livros com nota mínima, pelo menos até a data dessa gravação, 4,7. Ou seja, são livros dos quais pouca gente reclama, pouca gente fala mal. E eu começo aqui com um livro maravilhoso de memórias, que é O Nascido do Crime, do Trevor Noah. O Trevor Noah hoje é um apresentador de TV e também um comediante. Ele trabalha nos Estados Unidos, mas ele é sul-africano. E ele conta aqui neste livro como foi a infância dele crescendo numa África do Sul, ainda sob o regime de apartheid, e sendo ele próprio um produto de um crime. Como assim? A relação afetiva entre pessoas de raças diferentes era realmente proibida na África do Sul e configurava de fato um crime. E a mãe dele era preta e o pai dele era branco. Portanto, o Trevor não poderia ter nascido. E já que nasceu, precisou ser escondido por algum tempo para que as autoridades não procurassem saber quais eram as origens daquela criança. Então ele conta como é que foi essa infância pouco convencional, num regime político que hoje em dia é pouco discutido, mas não deveria estar sendo esquecido assim tão rápido, principalmente porque é um evento recente e tenebroso. Então, um livro excelente para conhecermos muito da história da África do Sul, a história mais recente, além, claro, da vida do Trevor Noah. E falando assim, parece um livro triste, mas, gente, esse livro é divertidíssimo. As coisas que ele conta, os acontecimentos pelos quais ele passou, são tristes, é inegável. Mas a forma como o Trevor escreve, ele debocha de algumas situações, ironiza outras, torna esse livro muito divertido. Não é à toa que ele hoje é um bom comediante. Essa edição que eu tenho aqui é a edição da Tag, mas a capa comercial dele é outra. Vou deixar aqui para vocês verem. É uma edição da Verus Editora, com tradução de Fernanda de Castro Daniel. O segundo livro que eu trago para vocês já é uma figurinha muito comum aqui neste canal, que é o Anarquistas, Graças a Deus. Também um livro de memórias para o qual existe resenha em vídeo aqui. Esqueci de mencionar, para o Nascido do Crime e para diversos outros livros que vão aparecer aqui, existem resenhas escritas lá no Instagram. Deixarei link para elas aqui também no box de descrição. Voltando aqui, Anarquistas, Graças a Deus também é um livro de memórias. A Zélia Gattai fala sobre a sua infância e juventude na cidade de São Paulo, crescendo numa família pouco convencional também. A família da mãe era muito católica, a família do pai era de fato anarquista, e esse mix de opiniões torna a família da Zélia muito peculiar aos nossos olhos. Além disso, esse livro é um excelente retrato também de uma época da São Paulo antiga. É um livro muito gostoso de se ler, muito divertido também. Ainda nesse quesito vida alheia, mas não mais um livro de memórias, assim, uma biografia, Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, uma publicação da editora Intrínseca com tradução de André Chernobyl. Esta aqui é simplesmente a melhor biografia que eu já li na minha vida, e não foram poucas as biografias que já passaram pelos meus olhos. E por que esse livro é tão bom? Primeiro, porque a vida do biografado é maravilhosa. Leonardo da Vinci esteve envolvido em tudo o que havia de conhecimentos artísticos e culturais para a sua época. Foi um grande artista, um grande cientista, um grande estudioso de diversas áreas. E por este livro nós também descobrimos que foi um ser humano sensacional. Ele tinha essa fama de ser muito amável, muito educado, muito inteligente também, um pouco temperamental, ninguém é perfeito, mas de um modo geral, a imagem que o Leonardo passava era muito positiva para as pessoas, era uma figura até meio excêntrica para a época, muito colorida, muito animada. Deve ter sido um cara muito bacana, e eu achei muito interessante conhecer também esse lado humano, além do lado do cientista e do artista que nós já conhecemos.
E a segunda coisa que torna este livro maravilhoso é a forma como o biógrafo escreve. Ele é muito bem humorado, concatena muito bem as diversas fases da vida do Leonardo, conseguiu deixar um livro até que curto, pro tanto de coisa que Leonardo da Vinci fez, sem tirar a importância de nenhuma das áreas. Colocou também diversos modelos aqui de desenhos, anotações, fez diversas relações entre a obra do Leonardo e conhecimentos posteriores que se usaram dos estudos dele como base. Enfim, um trabalho muito bem feito, realmente uma biografia maravilhosa. A última não ficção deste vídeo já não tem mais a ver com a vida alheia, Os Botões de Napoleão, as 17 moléculas que mudaram a história, de Penny LeCoultre e Jay Burrison, uma publicação da editora Zahar, com tradução de Maria Luísa XDA Borges. Eu achei que ele era só um livro de curiosidades químicas sobre essas 17 moléculas, mas não, ele é muito mais que isso. Também apresenta curiosidades, mas ele se debruça mais sobre as circunstâncias de descoberta de algumas moléculas ou das consequências das criações de outras, que são sintéticas, dentro de um contexto histórico em que elas foram mais relevantes ou em que elas foram descobertas. Por exemplo, eles falam aqui sobre os princípios ativos dos temperos, né? Dos famosos pimenta, noz moscada e cravo da Índia, que tanto impulsionaram, por exemplo, as grandes navegações. Mas existem capítulos dedicados, por exemplo, à glicose, celulose, corantes, remédios milagrosos, a pílula anticoncepcional, ácido oleico, sal, enfim, existe uma diversidade aqui de componentes que são mencionados, sobre os quais nós podemos aprender de forma muito leve, tranquila, até para quem não tem nenhum conhecimento específico em química. Agora eu vou começar a falar sobre a literatura por um gênero que pouco aparece aqui no canal, mas que eu leio até na medida do possível, que é a poesia. E eu vou começar aqui pela vencedora do Nobel, Wisława Szymborska. Não me lembro mais em que ano ela foi laureada, mas já faz algum tempo. E o seu livro Poemas. Esse livro é super curtinho. Ele é metade disso aqui praticamente, porque essa aqui é uma edição bilíngue, português-polonês, publicada pela Companhia das Letras, com tradução de Regina Pibichin. Provavelmente não é essa a pronúncia, mas perdão. Bom, por que eu separei este livro aqui especificamente? Primeiro, por ser uma vencedora do Nobel, acho interessante a gente pelo menos conhecer esses grandes autores, mas também porque ela tem um estilo de poesia que eu considero mais acessível, até para quem não tem costume de ler poesia, não entende poesia, que é o meu caso, né? Existem algumas pessoas que se deliciam com umas poesias mais abstratas, quase intangíveis, né? Mas a Wisława trata de temas mais universais, como, por exemplo, amor, relações pessoais, guerra. A guerra é um tema muito presente na vida dela, até porque polonesa, né? Ela foi contemporânea aí das guerras mundiais. Um dos melhores poemas dela, inclusive, é um falando sobre Hitler, né? Nos lembrando que por trás de todo ditador existe um ser humano, mas não no bom sentido, sabe? É para nos lembrar que qualquer pessoa pode se tornar aquilo que Hitler foi. Ah, e eu esqueci de mencionar que a Wisława Szymborska tem um senso de humor interessante, às vezes ela é meio engraçadinha nos poemas dela, assim como o Carlos Drummond de Andrade. Neste livro aqui especificamente, o Amar se Aprende Amando, ele até que não tá tão engraçadinho não. Ele tem uns poemas mais sóbrios aqui, mais sérios, mas ele na obra toda, em vários momentos, foi bem divertido, tanto na poesia quanto nas crônicas, nos contos também. Bom, aqui eu selecionei este livro especificamente porque ele tem um recorte muito importante da obra do Drummond, que é falar tanto dos sentimentos em geral. Ele não fala aqui só sobre amor, e quando fala sobre amor não é só sobre casal. Ele fala sobre o amor pela família, pelo mundo, pelos amigos, pela terra natal. Mas ele fala muito também sobre política, que é um tema muito presente na obra do Drummond e que pouca gente comenta, inclusive. Deveriam falar mais sobre o Drummond político. Deveriam, né? Por que eu não faço um vídeo sobre o Drummond? Fica aí a dica. Bom,
Ainda nesse quesito gêneros que pouco aparecem aqui pelo canal, temos uma HQ, Aprendendo a Cair, do Michael Ross, acho que é Ross, ou seria Ross, não sei, que é uma HQ encomendada por um instituto que acolhe e no qual também só trabalham pessoas com deficiência. Então, esta HQ aqui é a história de um garotinho que sempre... Garotinho não, ele é um jovem já, que sempre viveu com a mãe e após o falecimento dessa mãe, isso não é spoiler, acontece bem no comecinho da HQ, se vê sozinho no mundo e de repente ele vai morar nessa instituição apenas com pessoas com alguma deficiência. No caso dele, a deficiência é intelectual. E é uma HQ muito legal, porque fala sobre todo o processo dele de elaborar essa perda tão significativa como foi a mãe, mas também a adaptação dele nesse novo lugar, como são as regras, o que acontece ali. E por que eu falei que essa HQ foi encomendada? Porque essa instituição de fato existe. E para comemorar os 150 anos de existência do lugar, o diretor encomendou esta HQ para que mais pessoas pudessem conhecê-lo. Então, assim, é uma história muito gostosa de se ler, e ler sobre a instituição e o porquê da HQ também é bem interessante. Então, uma HQ aí que eu recomendo, tanto para as pessoas que já gostam de ler, quanto para novos leitores também. Por outro lado, a próxima HQ que eu vou mostrar já não é assim tão acessível para pessoas que não têm costume de ler. Essa aqui é legal para leitores recorrentes, que é Deus em Pessoa, do Marc-Antoine Mathieu. É uma HQ tremendamente filosófica, e não é religiosa, ao contrário do que o título sugere. Deus aqui é uma provocação, né? Se Deus estivesse entre nós, o que aconteceria com ele? Bom, a resposta vem já bem no início aqui da HQ, seria transformado em um produto da mídia. Então, o que se discute aqui não é a religião, existência ou não de Deus, até porque, mesmo com a presença de Deus, dessa figura que se diz Deus, muitas pessoas continuam duvidando dele. O que se discute aqui é como hoje nós nos relacionamos entre nós e também com o mercado, com o dinheiro, com as ideias alheias. Será que tudo pode ser transformado em produto? Tudo é vendável? Por esse livro aqui, sim. Olha, quase que eu me esqueço de falar das edições, né? Aprendendo a Cair é uma publicação da editora Nemo, com tradução de Renata Silveira. E o Deus em Pessoa é uma tradução, é uma publicação da Comics Zone, com tradução de Érico Assis e Fernando Paz. Agora sim, vamos falar sobre o gênero que mais aparece aqui neste canal, que é o romance, né, a prosa longa. E calma que ainda nós temos os teatros e os contos aqui mais para o final do vídeo. E eu começo com um livro que é bem fora da minha zona de conforto, mas este livro aqui é para oferecer para outras pessoas, então, para quem gosta de fantasia e gosta de conhecer autores contemporâneos, O Alto da Maga Josefa, da Paola Cieiro. Um livro muito gostoso de ler, divertido e informativo também, porque eu conheci diversos elementos folclóricos aqui que para mim eram desconhecidos e que foram muito bem aproveitados por ela para criar o universo em que se passa essa história. É uma aventura, bom, falei, né, que é uma fantasia, mas ela tem também aventura e uma história de amizade entre essa maga Josefa e o Toninho, que é um caçador de demônios. Em cada capítulo, eles enfrentam algum tipo de criatura sobrenatural e eles precisam contar com inteligência, estratégias, sabedoria e também com a amizade um do outro para vencer cada uma dessas criaturas. Livro muito legal mesmo. E ele nasceu de uma inquietação da própria Paola, quando percebeu que a maior parte da fantasia produzida aqui no Brasil se utilizava de elementos estrangeiros, né? Então ela se propôs inovar e criar um com elementos tipicamente nossos. E ficou um trabalho maravilhoso, publicado pela editora Gutenberg. Não é lista minha se não tiver literatura japonesa, né? Então nós temos aqui o Relatos de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa, um dos livros mais bonitos que eu já li, um livro pelo qual eu não dava nada, mas esse livro é maravilhoso e que eu mesma já presenteei um monte de gente. E olha, foi só falar em gato que apareceu a madame aqui. Bom,
Relatos de um Gato Viajante é um livro muito bonito e também muito divertido, porque nós temos um narrador, que é o gato, um narrador, tá? O outro é um narrador em terceira pessoa, onisciente, que conta a história do dono do gato, e o gato vai narrando o presente. E no presente, o dono está procurando uma casa nova para o gato. Bom, se você está procurando uma casa nova para o seu animal, alguma coisa está muito errada, porque a gente não se desfaz deles assim à toa, né? Então, essa é a parte tocante do livro. Eu recomendo demais essa leitura para todo mundo, mas especialmente para quem gosta de gato e para quem gosta desses dramas assim que você vai entrelaçando presente e passado. Essa aqui é uma publicação da editora Alfaguara, com tradução da Rita Cole. Partindo agora para livros mais sérios, mas ficando ainda ali na Ásia, eu trago a vocês o maravilhoso Pachinko, da Min Jin Lee, uma literatura sul-coreana. É um drama familiar espetacular. É um livro muito bom para quem gosta dessas histórias de família, dessas sagas, né, que acompanham a família por décadas. Também é legal para quem gosta de histórias que se passem em contexto de guerra, porque este aqui ele começa na Guerra da Coreia. Eu até peguei as datas aqui para ser um pouquinho mais precisa. Ele começa na Coreia do Sul, aliás, ainda Coreia, né, as Coreias ainda não tinham sido divididas, era Coreia unificada, em 1910, e ele termina em 1985. Então, neste período aqui, nós temos o Japão ainda dominando a Coreia, depois nós temos Primeira e Segunda Guerra Mundial, a divisão das Coreias, em Coreia do Sul e Coreia do Norte, e todo o preconceito que os coreanos passaram na mão dos japoneses, seja no próprio território, seja vivendo no Japão. E é um livro sobre o amor em todas as suas formas, mas especialmente sobre o amor familiar, como a família unida e amada pode ser alicerce para os demais, apesar de todas as dificuldades. Não é uma história perfeita, não é uma família perfeita, eles têm os problemas, nem todo mundo supera tudo pelo que passa, mas o amor entre eles é o principal do começo ao fim. É um livro publicado pela editora Intrínseca com tradução de Marina Vargas. Ainda falando sobre famílias e sagas familiares, vamos para um dos maiores sucessos da literatura chilena, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Essa minha edição aqui é um pouquinho diferente, né? Ela vem num box da Bertrand Brasil. É uma edição com tradução de Carlos Martins Pereira, mas a capa comercial dele é outra, vou deixar aqui do lado. É difícil falar sobre o que é esse livro, porque ele tem realismo fantástico, tem drama familiar, também é um romance histórico, o contexto, o pano de fundo histórico dele aqui é verídico. Mas, em poucas palavras, nós temos aqui então uma sucessão de mulheres, mãe, filha e neta, que correspondem aos ideais históricos de cada momento, mas sempre com um pezinho à frente. Elas não são assim revolucionárias, não todas. A última delas é a neta. Mas as demais não são assim revolucionárias. Elas são um pouco à frente do seu tempo, mas não fogem tanto do que seria esperado para uma mulher naquela época. Então elas se casam, têm seus filhos, se dedicam ao lar e a alguma coisa a mais. E uma delas, que é a filha, no caso, que ocupa a maior parte do livro, tem alguns dons sobrenaturais. Vem daí, então, essa parte do realismo fantástico. Mas é um livro muito permeado aí por questões políticas, além das questões familiares. Vamos agora para Nigéria e o maravilhoso As Alegrias da Maternidade, da Buchi Mecheta. Esse livro, ao contrário do que o título parece, não vai falar sobre como é bom ser mãe, mas ele também não cai naquele clichê horroroso da literatura contemporânea, daquela maternidade doentia, né, em que o filho parece que é a pior coisa que acontece na vida de uma mulher. Não, esse livro aqui tem um título irônico, sim, mas pelo seguinte: a protagonista queria ser mãe. Ela queria atender a todos os padrões sociais da sociedade em que ela estava inserida. Ela gostava daquele modo de vida, ela se identificava com ele. E ela sabia também que o valor dela seria medido pelo quê? Pelos filhos que ela pusesse no mundo.
E ela luta para conseguir esses filhos. E quando ela consegue finalmente ser mãe, ela está em outro contexto. Ela sai do lugar de onde ela cresceu, ela sai de perto de todas as pessoas que representavam os costumes que ela admirava e vai para a cidade. Ela está vivendo agora numa Nigéria em transição. Ela está vivendo sob a colonização britânica. Então, todos os valores que ela defendia, tudo aquilo em que ela acreditava, caiu por terra. Então, ela é uma pessoa que está ali no meio do caminho entre a tradição e a colonização. É essa questão que pesa, porque o marido dela não corresponde àquele ideal que era esperado de um homem no lugar de onde ela vem. E aí ela se vê ali com aquelas crianças e aquele marido imprestável num lugar inóspito para ela. E esse livro maravilhoso que fala tanto sobre o choque cultural entre as tradições de um povo e aquele modo de vida que seria imposto pela colonização, foi publicado pela editora dublinense com tradução de Heloísa Jam. Partindo agora para um romance de formação, nós temos o maravilhoso Demian, do Hermann Hesse. Um livro que, por sinal, eu ganhei de presente, e eu amei ter ganhado de presente, de uma pessoa que lê esse livro uma vez por ano, pelo menos. E eu entendo por que ela lê tantas vezes. Eu já li duas, quando eu fiz o vídeo para ele, já foi depois da segunda leitura, e estou louca para ler mais uma vez. É um romance de formação, como eu disse, que acompanha a vida, não de Demian, e sim do Emil Sinclair, um garoto que no começo do livro deve ter ali em torno de uns 10 anos, talvez, e nós acompanhamos esses embates internos sobre a dor de crescer, né? Quanto é difícil você passar da infância para a vida adulta e lidar com algumas contradições, como, por exemplo, a existente entre o bem e o mal, e também sobre o quanto é difícil você enxergar que aquela luz que era a sua família também pode ter as suas sombras, né? O que é certo, o que é errado em tudo que nós aprendemos com a família e com o mundo. E como é dosar todos esses aprendizados para tirar as próprias conclusões. Como é se assenhorar das próprias ideias, da própria visão do mundo e se reconhecer como um indivíduo, apesar de e por causa de tudo que se aprendeu ao longo da vida. É um livro com um texto muito simples, mas que é muito rico em interpretações. Você pode tirar muitas conclusões a partir da leitura desse livro. Este aqui é publicado pela editora Record com tradução de Ivo Barroso. O último dos romances que eu trago aqui, antes de falar dos contos e dos livros de teatro, é o maravilhoso A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse é um romance epistolar, ou seja, em formas de cartas, em que a Celie, a protagonista aqui deste livro, escreve para Deus e para sua irmã. São cartas que contam sobre seu cotidiano, suas dores, suas algumas alegrias também. Não é uma vida só de lágrimas, mas é um livro maravilhoso para nós refletirmos sobre as diferenças de poder, relações de poder, aliás, entre os homens e o quanto a segregação racial machucou e feriu especialmente as mulheres, porque elas sofriam uma dupla violência. Elas eram subjugadas pelos brancos em todos os lugares e pelos próprios homens negros. Esse livro foi muito aclamado na época do seu lançamento, foi vencedor do Pulitzer, depois foi adaptado para o cinema, virou um filme também muito aclamado. Uma história muito tocante, bem escrita e com cartas que seguem aquele padrão de escrita que seria esperado de uma pessoa quase analfabeta. Então, muito da escrita aqui segue a oralidade. E este livro que nós temos disponível aqui no Brasil é publicado pela editora José Olímpio, com tradução de Betúlia Machado, Maria José Silveira e Peg Bodelson. E por falar em livro que virou filme, nós temos ele, O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que é muito conhecido justamente por ser um dos filmes mais queridos do cinema nacional. Mas a peça de teatro também é maravilhosa. Eu ri horrores com esse livro e com as desventuras do João Grilo e do Chicó,
que aqui no comecinho do livro querem o benzimento de uma cachorra, ou de um cachorro, que sim, é cachorro. Morreu o cachorro, eles querem que o cachorro seja benzido, depois eles querem que seja enterrado como gente, e conforme outras pessoas vão chegando nessa conversa, a proporção da confusão só aumenta. E esse livro, apesar de ser muito engraçado, né, ele é uma ode à simplicidade e às relações mais puras possíveis que as pessoas podem ter com a religiosidade, com figuras representativas de alguma autoridade religiosa, que no caso aqui não é exatamente o bispo que vai aparecer no livro, mas sim a própria Compadecida, Nossa Senhora. Então é um livro muito bonito sobre perdão e que fala sobre a relação das pessoas com a fé de uma forma muito amorosa, muito generosa. É isso que eu acho mais bonito nesse livro. Não dá para falar em teatro sem falar dele, um dos maiores dramaturgos da história, Shakespeare. Trouxe aqui Hamlet, que é um excelente presente para quem gosta de teatro ou para quem é acostumado a ler clássicos, mas ainda não leu muitas coisas no teatro. É um livro facinho de ler? Sinceramente, eu não acho. Por isso que eu falei que é um livro interessante para quem já lê clássicos, tá? Eu passei o vídeo inteiro brigando com o cabelo, gente, desculpa. Mas, para quem já tem o costume de ler clássico, ele é interessante sim. E essa edição aqui da Penguin, especificamente, eu acho muito recomendável porque ela tem bastante nota de rodapé e muito texto de apoio. Então, esses textos me ajudaram demais. Tanto que essa peça é relativamente curta até. Muito do que tá aqui é texto de apoio. Deixa eu pegar aqui para vocês até onde que vai o livro. Ó, o livro mesmo só vem até aqui. Praticamente um terço dele são as notas. Essa aqui é uma edição da Penguin, né? Como eu falei, com tradução de Lawrence Flores Pereira. Por fim, chegou a vez deles, os contos. E é bom que eu seja breve porque a bateria do celular tá acabando. E eu vou começar pela nossa maior contista, a nossa dama da literatura, Lígia Fagundes Telles e o Seminário dos Ratos. É o livro de contos mais famoso dela? Não. O livro mais famoso de contos dela é O Antes do Baile Verde. Só que se você vai presentear alguém que já tem o costume de ler contos, provavelmente ela já tem O Antes do Baile Verde. Então, dê o Seminário dos Ratos, que é tão bem avaliado quanto, na minha humilde opinião, é melhor até do que O Antes do Baile Verde. E tem alguns contos espetaculares, como, por exemplo, o que dá título aqui ao livro. Esse conto é bem político, bem interessante. As Formigas, que é um conto assustador. A Mão no Ombro, que também me deu um negócio lendo. E A Consulta, que é uma das coisas mais cruéis que um ser humano pode fazer. Então esse livro aqui tem todas as vertentes da Lígia, especialmente a política e a de horror. Ela trabalhava muito bem o medo do leitor. Como toda obra da Lígia, aquela ali é uma publicação da Companhia das Letras. Por falar em medo, vamos falar aqui dele, Edgar Allan Poe. Olha, combina com a minha blusa. E o seu Histórias Extraordinárias, também publicado pela Companhia das Letras, com tradução de José Paulo Paes. Eu gosto muito do Poe porque ele é um autor clássico, um dos mais conhecidos no mundo até hoje, muito conversado, muito discutido, muito lido, e ele é muito acessível. Eu acho a obra do Poe muito fácil de ler. E esta edição aqui traz, claro, contos assustadores, que tem, sim, um tanto de sobrenatural, mas, assim como eu falei sobre os contos da Lígia, também tem muito conto aqui que tem o horror da maldade mesmo, né? Não tem o elemento sobrenatural. O problema aqui é a pessoa mesmo, né? Que é capaz de coisas horrorosas. Então nós temos aqui nesse livro alguns contos dele que são muito famosos, como O Poço e o Pêndulo, O Gato Preto, O Barril de Amontilhado, William Wilson, que também é um conto maravilhoso, Berenice e A Queda da Casa de Usher. Então é uma seleção muito interessante com o melhor que o Poe escreveu. Por fim, finalizando este vídeo, aliás, com chave de ouro, Chimamanda Ngozi Adichie e o seu maravilhoso No Seu Pescoço. Por que eu não trouxe um romance dela, né?
porque os romances dela já são muito falados, né? Mas os contos não são tão comentados assim e são excelentes. Ela é maravilhosa naquela arte de construir uma história, deixar o leitor tenso aguardando o final e dar aquela punhalada no final, muitas vezes arrebatador. Gostei demais da forma como ela conduz os contos e, para além disso, todas as protagonistas aqui dos contos dela correspondem ao tipo que ela costuma deixar também como protagonistas nos seus romances, ou seja, a mulher nigeriana em terras estrangeiras, normalmente nos Estados Unidos, e vivendo com uma condição de vida bastante boa. Eu gosto da Chimamanda por isso. Ela foge, ela não ressalta aquele estereótipo da africana sempre pobre, sempre sofrida, né? Eu tenho pavor de estereótipos de um modo geral, e eu acho que ela trabalha muito bem essa questão da nigeriana que estudou, da nigeriana que tem posses, que vem de uma família importante, ou que é bem sucedida na carreira, ou mesmo no casamento, né, casada com homens bem sucedidos. A Chimamanda faz isso de uma forma magistral, e ainda assim ela fala sobre as diferenças nas relações de poder, nas relações raciais, e muitas vezes na saudade de casa também, ou na própria alteração na dinâmica familiar, que é o que acontece, por exemplo, no conto que abre esse livro, que é A Cela 1, um dos melhores contos que eu já li. Jumping Monkey Hill também é muito surpreendente. A Embaixada Americana também é um conto espetacular. E A Historiadora Obstinada também fica aqui como destaque para essa coletânea de contos dela, publicado também pela Companhia das Letras com tradução da Júlia Romeu. Ufa, foi livro nesse vídeo, hein? Uau! Bom, para você que ainda está por aqui, meu mais sincero muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Eu espero que você tenha gostado da seleção de livros que eu trouxe. Se você já leu algum deles ou se vai aproveitar alguma dessas dicas, deixa aqui no comentário que eu vou gostar de saber. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau.